Fala pessoas, vamos falar das polêmicas lá da novela, da melhor novela do Brasil, A Gata Comeu, de 1985. Então falar sobre, claro, os tapas entre o professor Fábio e a Jo. Talvez seja uma dos grandes empecilhos para uma reprise em horário nobre, sejam esses tapas. Até porque quando foi colocada no dispositivo da emissora, caso lá no streaming da emissora da novela, foram recebidos pedidos para essa cena não ser exibida. Então, assim, a que ponto se chegou, né? Dessa polêmica, faz parte da novela. Então, vamos analisar o contexto, passar um pouco de pano, porque estavam na ilha. Primeiro aconteceu entre o segundo e o terceiro capítulo, entre uma discussão dentro de uma barraca entre a Jo e o professor. E com certeza as pessoas estavam com os nervos à flor da pele. Então, assim, vamos falar assim, uma situação de sobrevivência, os instintos animais aflorados, vamos dizer assim. Então, vou passar um pouco de pano. Foi um deslize do professor ali. Não justifica, né? Explica, mas não justifica. Mas ainda assim a gente tem que analisar o contexto de tudo. Porque não eram apenas tapas gratuitos. Sempre vinha uma conversa. Por exemplo, se não me engano, na ilha foi o Gugu ponderando, dizendo realmente que essa é uma atitude inaceitável. E vamos falar a verdade, né? Para um professor de crianças, assim, é completamente uma atitude inaceitável. Até desde a época de 85 até os dias de hoje, né? E aí vem o segundo tapa na festa que a Jo promoveu, realmente para se vingar, para humilhar o professor. E aí sim, foi um tapa bem descontrolado. Outra discussão, foi na frente de todos os convidados. E uma atitude na casa da Jo, uma atitude inaceitável na frente do até então noivo dela, o Rafael, e na frente dos pais, né? Pai não, pai, né? Então, assim, e tem um contexto também. Quando chega em casa, realmente o Fábio falando com a Paula, ele disse que ele tem esse defeito aí de bateu, levou, ele foi agredido, ele é reativo na hora, ele não pensa, fica cego e acaba descontando a raiva dele. Mas é uma atitude realmente inexplicável até para a época, mas isso aí que acontece. Toda essa atitude ruim dele vem com uma lição ali, fala assim, uma lição de moral, para não se repetir. Só que parece que os tempos atuais isso aí não é colocado dentro do contexto, né? Parece que as pessoas apenas querem a polêmica pela polêmica. Ali tudo tinha um contexto. Embora, como falei, eu não concordo também, mas a gente tem que analisar que pela época era até uma atitude aceitável, talvez. Falesse uma reprise, colocando, como sempre eu vejo no stream, é colocado que esta obra reproduz aspectos e costumes de uma época. E eles resolveram colocar ainda como um exemplo como que era a sociedade. E realmente, acho que são trechos que contam da história de uma sociedade e aconteceu há 40 anos, né? Então, acredito que algumas coisas tenham evoluído, mas menos o ser humano, né? Que o ser humano parece que não quer realmente entender o contexto daquela situação. E a par disso, embora a polêmica tenha sido, e a grande cartaz tenha sido os tapas do professor em Jo, né? Tem outro também, o tapa do professor Fábio na sua então noiva, Paula. Ela dá um tapa no rosto dele e ele revida também. Então, mas essa não ficou tão na memória dos fãs ou da mídia. Interessante isso. Os que ficaram mais na memória e causaram mais polêmica são os tapas do Fábio na Jo. E a par dessa história aí também, tem o tapa dois tapas na verdade, que o Edson
deu uma raquetada na Ivete. Também, assim, tem aqui um short no canal que eu coloquei, que parece que realmente foi real. Acho que ali o combinado entre a Nina de Paula com o José Maia foi um tapa real, porque tem um que ela leva uma pranchada que eu coloquei aqui no short em slow motion, porque parece realmente que foi um tapa bem dado e real. A Vera valeu mesmo. Então, assim, mais uma vez falando que nada justifica, mas eu acredito que conte uma história que a gente possa pensar diferente, possa evoluir e, assim, o que é um mau exemplo, como eu falei, na frente das crianças. Então, para você ver como que o- os anos 80 era a raiz, né? Assim, então, aquilo lá conta traços de uma sociedade que espero que não volte mais com esse jeito de se resolver as coisas, esse jeito um pouco mais bruto, mas como é uma obra de ficção, eu acho assim, que não tira o brilho dessa novela. Acho que o brilho da novela é poder realmente falar dessas questões aí, até porque a todo momento esse fato de se resolver no tapa, ele é contextualizado como uma maneira errônea de se resolver as coisas. Mas se você assistiu novela dos anos 80, isso era quase um clichê. Toda novela tinha tapa na cara entre homem e mulher, mulher, homem, mulher, mulher. Então, assim, isso aí é um traço da sociedade e era quase que, vamos falar assim, quase que obrigatório uma novela ter tapa na cara. Eu acredito que isso foi se multiplicando, continuou em outras obras, mas parece que em A Gata Comeu isso foi extremamente marcante, literalmente, extremamente polêmico, e às vezes as pessoas esquecem o contexto, tentam apenas entender um tapa como uma atitude isolada. E acho que é isso que impede principalmente a reprise dessa novela. O, essa forma, uma novela que era para ser uma novela família, e acontece esses fatos aí. Mais uma vez dizendo que acredito que não tire o brilho da novela. Então, você lembra desses tapas? O que você acha de que reprisar a novela mesmo com esse contexto aí, esses tapas politicamente correto? O que você acha? A Gata Comeu vale mais uma reprise em horário nobre sem corte? Porque há quem diga que no streaming da emissora eles chegaram a cortar essa parte da cena. O que você acha? Com censura? Sem censura? Deixa aí o seu comentário aí e até o próximo vídeo. Um abraço a todos.